Olá, meus amores. Olá, povo de Deus. A paz do Aleluia. Senhor. Olá. Mais uma vez estamos aqui e hoje, mais uma vez, consegui trazer o Mon Amour para aqui. Quero agradecer pelo convite desde já, mon amour. Eu que É agradeço sempre uma honra poder estar aqui. Eu agradeço pela tua presença, Amém. principalmente neste momento em que nós temos assistido várias situações no nosso país e ultimamente tem-se registrado muitos assassinatos, muitos suicídios nos relacionamentos. Estou a falar diretamente nos casamentos e eu sei, tu sabes que esta não é a vontade de Deus para a família. Sim. Deus não desenhou mortes, suicídios, assassinatos entre marido e mulher, mulheres a suicidarem-se. Não foi este plano que Deus desenhou quando Ele decidiu, está na sua palavra, que o homem irá se juntar a uma mulher. É exatamente disso que nós vamos falar hoje, deste grito de socorro das mulheres. Eu tenho recebido várias chamadas de mulheres a dizerem: olha, não fala de submissão, porque a submissão está a levar muitas mulheres à morte, a submissão está a levar as mulheres ao assassinato, a submissão está a levar as mulheres à loucura. Mas não é isto que Deus desejou para a mulher. Sim. Não é este plano que Deus desejou para a mulher quando Ele falou de submissão. E a submissão, ela não existe sem uma missão. Por isso que eu convidei o Mon Amour para que nós conversássemos hoje, para que ficasse claro para todos nós qual é a missão que a mulher se submete. É uma missão de escravidão, é uma missão de opressão, é viver a ser dominada, a ser subjugada. E eu acredito que quem instituiu o casamento, quem é o dono do projeto casamento é Deus. Então, Sim. O que Deus nos diz sobre esta missão do homem? Qual é a missão do homem? Nos fala, mon amour, por favor, porque é um grito de socorro. São corações, as mulheres estão a sofrer, as mulheres estão destruídas, estão desgastadas com esta situação. Então nós pedimos mesmo, como homem, Sim. nos ajuda. Eu compreendo que, segundo a vontade de Deus, a missão a que o homem se submete é de amar a sua esposa. Amém. A missão do homem é exercer a sua liderança no lar com base no amor, na humildade. Se nós formos a ver, se o homem exerce a sua missão sem incluir o amor, esta missão estará a ser mal executada. Então, quando nós falamos de submissão, é uma forma de dizer que a mulher está abaixo de uma missão liderada por Deus. Mon amour, a mulher está abaixo do homem ou está abaixo de uma missão? A mulher está abaixo de uma missão do homem. Mas hierarquicamente falando, primeiro está Deus, depois vem o homem, depois vem a mulher. Mas esta hierarquia não é uma hierarquia de domínio, é uma hierarquia de submissão, é uma hierarquia de respeito. Se nós formos a ver Jesus Cristo nos amou e Ele se desfez da sua divindade para que nós fôssemos salvos. E se formos a ver, quando Ele esteve aqui, Ele quando falava com os seus discípulos, Ele falava com humildade, Ele falava com mansidão. Apesar de Ele ser o líder dos seus discípulos, Ele tinha esta mansidão, tinha este cuidado. Por isso o homem, quando está a exercer a sua liderança sobre a mulher, ele deve amá-la. E deve amar como Cristo amou a igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz então a palavra podemos do ir à Senhor. palavra do Senhor, ainda fala da missão do homem, né? Podemos Então vamos ver a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus em Efésios 5, 25, aonde Deus diz qual é a missão do homem. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém. Amém. Então, assim como diz esta palavra, o homem deve se entregar
a sua esposa. Deve ser capaz até de entregar a sua vida pela sua esposa. Assim como Cristo fez. Por Ele nos amar, Ele entregou a sua própria vida para que nós fôssemos salvos. Então, o homem, ao cumprir esta missão, deve ter em conta aquilo que Deus disse para fazer. Uma mulher consegue se submeter a uma missão de alguém que é humilde, de uma pessoa que a trata com amor. E os homens muitas vezes acabam se apartando da sua missão. Ou seja, porque o homem não é perfeito. Por vezes ele acaba se baseando nas suas vontades egoístas, nas suas próprias vontades, e cria uma missão. E como a Bíblia já diz que a mulher deve se submeter, ele tenta impor esta missão à sua esposa. Então, uma missão que não é esta de Deus, é uma missão que o próprio homem cria. Criada pelo próprio homem. Ele cria uma missão dele e obriga a mulher a submeter-se a esta missão, que não é a missão de Deus. Sim. Então, e nós encontramos em Efésios 5:27, diz assim: para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a palavra aqui mostra-nos claramente que o homem deve apresentar a esposa sem mácula, sem ruga, sem mancha nenhuma. É isso que nós temos assistido. Eu estou falando com um homem. Meu namoro, sim, eu te respeito, mas eu quero que, acima de tudo, haja muita sinceridade como homem. Os homens têm apresentado as suas mulheres sem mácula, sem ruga, assim como diz a palavra. Na verdade, não é isto que temos visto nos dias de hoje. O mundo tem influenciado de tal forma que as pessoas se desviam da palavra de Deus. Se nós formos a ver nos últimos tempos, a palavra de Deus está sendo posta em causa. Há muita gente que diz que a palavra devia ser revista para se adequar aos tempos atuais. E muitas vezes eu acabo dizendo, não, os tempos atuais é que devem procurar se adequar à palavra de Deus, que é imutável. Porque Deus não mudou. Então, se formos a ver, o que acontece que está a minar muitos casamentos é esta falta de missão. Quer dizer, quando uma das partes ou ambas as partes da relação não se mantém nesta missão, o que acontece é o caos. É o que temos visto nos dias de hoje. Então, o que estamos a dizer é que a mulher, nós assistimos e muitas vezes aparecem muitos textos que vêm criticando, dizer que não, só se fala da mulher, que a mulher tem que se submeter. E, na verdade, as mulheres já são educadas desde criança a respeitarem o marido. Sim. Elas já são instruídas a respeitarem o marido. Sim. Mas quando chegam no casamento, encontram um homem que não foi instruído a uma missão. Sim. Então, a mulher, ela entra no relacionamento com um homem que não foi educada a estar na missão, mas ela, como mulher, foi educada a ser submissa. Sim. Então, o que estamos a dizer aqui é que os homens têm que começar a ser educados na missão. Sim. Para que os dois estejam em equilíbrio, é isso? É verdade. Porque se nós formos a ver, o que se educa muitas vezes a mulher é a ser submissa, mas não dentro da missão liderada por Deus. Muitas vezes se fala que esta missão é do homem. Faz a vontade do teu marido. Se ele sai para beber e volta, respeita, prepara comida para ele. Se ele te trata mal, não fala. Então, vai se acomodando a mulher a uma submissão, mas que não é a missão de Deus. A missão de Deus não permite o homem sair para beber, não permite que ele fale mal com a mulher. Muito pelo contrário, ele deve falar com humildade. E se formos a ver, hoje em dia, o maior problema que há é que este termo submissão passou a ser equiparado com a subjugação. Porque se nós formos a ver, quando uma das partes não cumpre a lei de Deus, ou as duas partes, mas principalmente quando o homem não cumpre a sua parte e começa a maltratar a mulher, ela é subjugada. Okay. Então, se nós formos a ver, hoje em dia a submissão é muito vista como subjugação. Pela palavra submissão é estar abaixo de uma missão. A subjugação é estar abaixo de um jugo. Okay. Então, o jugo é que é a coisa pesada. Por isso, se nós formos a ver os homens, quando saem da sua missão,
e começam a cumprir as suas próprias missões, começam a cumprir a sua própria vontade. Então elas colocam a mulher sob um jugo. É por isso que hoje em dia, quando nós falamos de mulher, submeta-se ao seu marido, as pessoas percebem como se estivesse a dizer: mulher, aceite ser subjugada pelo seu E marido. não é isso. Isto são as obras do mal. Então, meu namoro, aqui Sim. existe um despreparo, não sei se é essa a palavra, quando instrui-se uma mulher a ser submissa, nem as pessoas que estão a instruir esta mulher a ser submissa sabem qual é a missão. É isso mesmo. Porque nos laianços submeta-se. Ele quando sai vai beber é normal. Quando ele te bate aceita é normal. Homem é assim. Na verdade a missão não é esta. A missão não é Não esta, é esta segundo Deus. mensagem que nós temos que transmitir às mulheres. Olha, aceita levar porrada, aceita a tortura, aceita a violência física, aceita a violência emocional. Não é esta a missão. A missão é a missão do amor. É a missão do E amor. eu já participei em alguns culaias onde abertamente dizem que o homem pode ter uma amante. Homem, Infelizmente. você pode amantizar, é só limpar a boca. A instrução que os homens têm tido é o resultado daquilo que a gente vê nos casamentos. É a instrução dos próprios tios, é a instrução dos próprios pais em casa, é a instrução da comunidade a dizer: olha, você pode ter uma amante, mas faça de tudo para que a tua mulher não aceite. Sim, Então o que acontece? A mulher é preparada para ir respeitar. sim. Chega no casamento, encontra um marido que trai, porque também foi instruído a Sim. trair. Então, isto vem nos mostrar que a sociedade está de costas viradas para a palavra de Deus. Sim. Tanto mais aqueles que aconselham os homens, aconselham de forma torta, não como a vontade de Deus. Aqueles que aconselham as mulheres também instruem de uma maneira que não é a maneira que vai de acordo com a vontade de Deus. A submissão da mulher tem a ver com a missão do homem, que é amar. É Sim, lindo. isto é verdade. Por isso é que eu sempre digo: se ambas as partes cumprirem o plano de Deus, não há como o casamento não dar certo. Porque o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Tudo o que acontece que está fora disto já não é dentro do plano de Deus. Não é possível cumprir a palavra de Deus e as coisas correrem mal. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Sim. Eu quero ver aqui a palavra de Deus também, em 1 de Pedro 3,7. Diz a palavra do Senhor que, exatamente da mesma forma, vós maridos, viver com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte frágil e co-herdeira da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém. Este versículo me toca profundamente, porque está claro aqui que o homem deve ter sabedoria na convivência com a sua mulher. Então, só para ver como Deus protege a mulher, como Deus olha para a mulher, compara-se mesmo a um vaso frágil. Como é que as mulheres são frágeis? Mas ultimamente nós vemos as mulheres a tomar uma posição de fortes, mas no fundo, a mulher é frágil. Sim, sabe? Sim. Deus é maravilhoso. Deus, tudo o que Ele faz com perfeição. Do jeito que Ele colocou esta regra, do jeito que Ele colocou a sua vontade, que Ele colocou as leis, foi de um jeito perfeito. Se nós formos a ver, Ele fez a mulher mais frágil, como o vaso mais frágil. E o homem é que tem a força bruta. E ele é que ele é visto como líder, ele tem autoridade, pode-se assim dizer. Mas o que é que acontece? Segundo a vontade de Deus, ou a missão que Deus deu, foi que o homem tratasse a sua mulher como o vaso mais frágil. É só nós imaginarmos, se nós estamos a transportar uma mercadoria frágil no carro, ou um espelho, ou um vidro, ou copos quebráveis, nós andamos com todo cuidado, pegamos as caixas com cuidado, pegamos tudo com carinho, evitamos lombas, evitamos vales. Então, isto é mais para dizer que o homem, mesmo tendo a força bruta, ele deve tratar a mulher como o vaso mais frágil, deve tratar com honra. Um homem, ao se dirigir à sua mulher,
ele deve dirigir-se com humildade. Do jeito que Jesus falou aos seus discípulos, ele disse aos seus discípulos: sou de temperamento brando e humilde coração, e achareis revigoramento para as vossas almas. Ele diz isto em Mateus 11:29. Então, se nós formos a ver Jesus, ele era o líder dos seus discípulos, mas ele tinha um temperamento brando. Era uma pessoa humilde de coração. É assim como os homens devem tratar as suas esposas, com humildade, porque elas são um vaso mais frágil, são a parte mais sensível. E muitos homens, muito pelo contrário, por saberem que eles na hierarquia estabelecida por Deus estão por cima, eles sentem que têm que fazer valer esta posição. Então, ao se dirigir com a esposa, não têm humildade, falam de forma torpe, de qualquer forma com a mulher, não têm mansidão, não tratam com respeito, não honram sua esposa, porque sentem que se fizerem isto, estarão a pôr em causa a sua virilidade. Porque dizem, não, se eu trato a minha esposa com carinho na frente das pessoas, vão dizer que eu estou embaixo dela e que ela é que está em cima. Não vou dizer que eu sou babaca. É este o termo que se usa mais. Mas não é verdade. A missão de Deus está ligada a isto. Então, se nós formos a ver, muitas pessoas desviam-se da missão nestes aspectos, porque querem mostrar à esposa que não, eu é que mando. Então, a minha forma de me dirigir à minha esposa tem que ser áspera, para que ele sinta que eu sou o líder, que eu sou o chefe desta casa. Mas não é assim como diz a missão. A missão manda nós tratarmos com carinho. Nós devemos ser mansos, devemos ser dóceis com as nossas esposas, devemos ser humildes ao falar com as nossas esposas. Há um ponto também que vejo a debater-se muito, que não há diálogo. A palavra de Deus nos mostra em Gênesis 2:18, onde Deus fala que deu ao homem uma auxiliadora, uma ajudadora, uma conselheira. E deu uma auxiliadora, uma conselheira. Quer dizer que se não há diálogo, não está a cumprir. É verdade. O homem deve tomar decisões como líder, mas ele deve incluir a sua esposa. A sua esposa tem que estar inclusa. O estar inclusa não quer dizer que as decisões a serem tomadas devem ser necessariamente as decisões da esposa, mas ele deve ouvir, deve ter em conta o que a esposa diz. Porque o fato dele tomar decisões sozinho, isto já faz com que ele esteja a fugir da missão. E o fato também dele fazer valer sempre a sua decisão em detrimento da decisão da esposa, também está a fugir da missão. Então tem que haver este diálogo. Isto também faz parte da missão. Eu até queria passar a ler aqui alguns aspectos que estão ligados à missão do homem. Acima de tudo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, um dos pontos é, ele deve tomar decisões no lar, consultando a sua esposa, ou consultando a Deus, ou consultando alguma pessoa, um homem de Deus, ou uma pessoa sábia. Ele deve tomar decisões, é uma das suas missões. Deve prover as necessidades materiais da vida para a família, como também deve prover as necessidades espirituais, ou seja, edificar a sua família com base nos princípios corretos, com base na palavra de Deus. O homem deve honrar a sua esposa como o vaso mais frágil, isso que acabamos de ver há bem pouco tempo. O homem deve reconhecer as qualidades femininas da sua esposa, isto é, deve elogiar, deve falar bem, falar coisas positivas para a esposa, porque nós através da palavra moldamos a nossa esposa, a palavra é poder. Então, nós se dissermos palavras positivas para as nossas esposas, elas tenderão a se tornar cada vez melhores. Então, muitos homens falham nesta missão que é instituída por Deus. E eu queria recordar que uma missão dada por Deus é um exercício de fé. Porque quem faz o que é a vontade de Deus, faz com fé. E uma pessoa que tem fé, mas nega a sua fé, é pior do que uma pessoa que não tem fé. Então, o homem deve exercer a sua missão. Esta missão é dada por Deus. Não depende da sua vontade exercer esta missão. Ele deve exercer a missão no lar, quando ele já é casado. Então, nós conseguimos ver que se o homem estivesse dentro desta missão de amar, nós teríamos relacionamentos mais felizes. Se o homem estivesse a cuidar da sua esposa como manda a vontade de Deus, nós teríamos relacionamentos mais felizes. Amém. Assim
o homem estivesse a cuidar da mulher como a parte mais frágil, nós teríamos relacionamentos mais felizes. Se homens estivessem focados em ter casamentos abençoados, nós teríamos a ter relacionamentos mais felizes. Porque aquelas famílias em que os homens já perceberam a missão, as mulheres não têm estes problemas. Aonde ainda não há missão, não se pode obrigar uma mulher a viver fora da missão. Sim. Não se pode obrigar uma mulher a viver no meio da violência. Não se pode obrigar uma mulher a viver no meio de opressão. É verdade. Deus não nos manda viver na opressão. Jesus fez maldição para que você fosse livre, para que eu me tornasse livre. Então não existe em nenhum momento uma vida no meio da opressão. Com Jesus aqui. Então não estaria a valer a pena o sacrifício de Jesus se a mulher ainda tem que viver a ser espancada, a ser oprimida, a ouvir palavras de morte. A Bíblia diz em Provérbios que o poder da morte e da vida está na língua. Amém. Quando o homem diz palavras pesadas a uma mulher, mata ela. Mata a ela. Existem palavrões que os homens acham que tem que dizer a uma mulher que ela fica destruída. Existem mulheres que estão -se a suicidar. Existem mulheres que nem podem falar, violência emocional. Só para ver como o inimigo dos casamentos está a trabalhar. E nós estamos a olhar para Deus como se fosse o inimigo. Deus não é o inimigo. Deus tem a solução para que o inimigo não venha destruir os nossos relacionamentos. Até um ponto que eu gostaria de falar um bocado é em relação a esta missão. Sim. Muitas vezes as pessoas acreditam que ser politicamente correto é a melhor forma de gerir a relação. Nós vemos pessoas que conhecem a missão, publicamente criam uma imagem de quem cuida desta missão, de quem está a cumprir no seu lar. Pode ver até um pastor que está na igreja a apacentar as ovelhas, mas quando volta para casa é um homem rude. Então ele cria uma imagem. É preciso ter em conta o que Jesus disse sobre o homem que constrói sobre a rocha e o homem que constrói sobre a areia. Ele falou que quem constrói sobre a rocha, quando vem a tempestade, a sua casa resiste. Quem constrói sobre a areia, já não acontece o mesmo. Quem ouve a sua palavra e coloca em prática é como um homem que constrói sobre a rocha. Amém. Mas quem ouve a sua palavra e não cumpre é como quem constrói sobre a areia. Amém. Muitos acabam construindo sobre a areia porque conhecem os seus deveres como homens. Sabem que eu devo tratar a minha esposa com respeito, devo honrar a minha esposa, devo elogiar, devo tratar como o vaso mais frágil. Eles sabem disso. Publicamente, pode ser no Facebook, colocam: eu amo minha esposa, és a flor mais linda do meu jardim, mas em casa eles não colocam em prática. Em casa eles já não têm a mesma honra. Quando se dirigem à esposa, falam de qualquer maneira, já não há aquela humildade na fala. Então o que acontece? Eles estão a construir sobre a areia. Tanto mais que a sua relação não fica sólida. Eles estão a construir sobre a areia, quando vem a tempestade, tudo facilmente é derrubado. Então a missão deve ser conhecida e cumprida. Não basta só conhecer a missão. Então este é um dos pontos que também mina muito as relações. Por isso nós vemos uma relação que ontem era bonita, hoje acabou. Eles discutiram, lutaram. Por quê? Porque eles conhecem, sabem qual é a imagem que devem transmitir para a população, que devem transmitir para os outros, mas depois não colocam em prática. É o viver de aparências. Sim. Mas a missão é clara e deve ser cumprida. Homens, vamos cumprir. Eu estou a cumprir a missão. Amém. Não quer dizer que não tem desvios. Há desvios, mas eu sei para onde eu devo voltar. Amém. Eu sempre volto para a missão. Amém. Isto tudo que estamos aqui a abordar é real. Deus já se instituiu. Amém. E Deus é amor. Deus é amor. Se nós vivermos no meio do amor, se nós estabelecermos que o amor é a nossa prioridade, não haverá mortes nos casamentos. Mulheres não estarão a se suicidar. Homens não estarão a matar as suas mulheres.
Mulheres não estariam a matar os seus homens se a base for amor. Amém. A palavra de Deus é amor. A palavra de Deus não é destruição. A palavra de Deus não oprime ninguém. A palavra de Deus edifica. Então, o que nós temos que fazer é voltar para Deus. É esta mensagem que nós vamos deixar. Voltem para Deus. Ponham Deus como o vosso instrutor dentro do casamento. Ponham Deus como o vosso conselheiro. Homem, você tem que orar para a sua família. A tua missão não é estar nas barracas. A tua missão não é estar a beber. A tua missão não é ter pitas. A tua missão é cuidar da sua família. Ei, essa mulher que você escolheu, você disse que quer casar com ela, é a mulher que você tem que cuidar e amar de forma incondicional. Esta que é a missão do homem. Este que deve ser o nosso posicionamento como homens. Ter foco. Eu quero fazer minha família feliz. Quando você tem o desejo de fazer outra pessoa feliz, é só felicidade que vai se viver. Vai se viver no meio do amor, no meio da felicidade. Vossos projetos vão andar. Deus vai vos abençoar. Mas aonde há guerra, Deus não tem como abençoar. Aonde há opressão, Deus não tem como abençoar. Então, vamos construir uma sociedade de amor. Não vamos nos virar contra os homens. Nós temos filhos, são rapazes. Vamos ensinar os nossos filhos, os rapazes, que são bebês hoje, a entrarem na missão. Vamos educá-los a conhecerem esta missão de amar, essa missão de cuidar. Não vamos educá-los a missão de beber, a missão de ter outra e comer, limpar a boca, não. Vamos ensinar, meu filho, você deve amar a sua esposa de forma incondicional, assim como Cristo amou a igreja. Amém. Muito obrigada. Não sei, meu amor. Então, eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Espero que todos os homens possam ficar cada vez mais claros da sua missão, para que possam melhor dirigir os seus lares. Porque um lar onde existe Deus é um lar que está mesmo destinado ao sucesso. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique bem.